9 a 11 de Atos, capítulo 1. Vou mencionar mais especificamente esses versículos durante a pregação. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, então nós estamos dando sequência à nossa série de pregações expondo as doutrinas bíblicas ensinadas no Catecismo de Heidelberg. E nesse domingo 18, o Catecismo de Heidelberg, então, prossegue falando sobre a exaltação do Filho de Deus. Nós já ouvimos na semana passada o início da exaltação, que é a ressurreição. E o Catecismo continua, então, falando sobre, descrevendo a exaltação de Cristo, seguindo a ordem do credo apostólico, que falou sobre a ressurreição e, em seguida, sobre a ascensão do Senhor. Deixe-me começar com uma pergunta. O fato que Jesus subiu ao céu, significa que Ele não está mais conosco aqui na terra? Provavelmente vocês têm já a resposta certa na mente de vocês. Claro que não. Jesus subiu ao céu em sua natureza humana, em seu corpo, mas Ele continua conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele mesmo nos prometeu, por meio do seu Espírito Santo. Isso é o que o Catecismo está realmente tratando. E quando nós olhamos para os versículos 9 a 11, como testemunho da Escritura em favor dessa nossa confissão, nós podemos perceber que esses versículos claramente falam de um evento histórico, um evento real, concreto. Jesus subiu na presença dos discípulos com o mesmo corpo que ele já estava anteriormente, o corpo da ressurreição. Uma nuvem no céu o encobriu da vista dos discípulos, e desde então ninguém mais viu o corpo de Jesus na terra. O corpo de Jesus não é mais visto depois disso. E então, 10 dias depois, completando os 50 dias desde a ressurreição, na festa de Pentecostes, esse Cristo, que está lá no céu, envia do céu o Espírito Santo, conforme nós também lemos nos primeiros versículos do capítulo 2. Então, observe, irmãos, tudo nessa passagem indica um evento histórico real, em todos os seus aspectos. Jesus, com o corpo real da ressurreição, os discípulos, que eram pessoas reais, eles estavam no lugar real, o Monte das Oliveiras, que ficava em Betânia, de frente para Jerusalém. O céu era real para onde os discípulos estavam olhando. A nuvem que estava no céu era real, visível. Os 2 homens que apareceram ao lado deles eram entes reais, talvez anjos. E até o dia em que isso aconteceu foi um dia concreto, o 40º dia após a ressurreição de Jesus. Então, quando nós estamos pensando sobre os eventos redentivos na vida de Jesus, nós devemos lembrar que todos os atos redentivos do Salvador são atos do Deus homem.
Nós não falamos sobre os atos redentivos, como isso aqui é da humanidade de Jesus, isso aqui é da natureza divina de Jesus. Mas todos os atos redentivos são atos do Deus encarnado, do Deus homem. A Bíblia nunca usa a palavra Cristo para se referir à divindade de Jesus ou à humanidade de Jesus. A palavra Cristo sempre é empregado para se referir ao Deus que encarnou. Por isso também, quando nós estamos tratando sobre a ascensão de Cristo, nós devemos ter em nossa mente que esse evento, como parte da história da salvação, é um evento do Deus homem, e não da divindade ou somente da humanidade. E o Catecismo de Heidelberg, quando está tratando desse assunto, podemos ver que ele está apontando exatamente para esses aspectos desse grande evento relatado em Atos 1, que mostra que foi um evento real, não foi um evento simbólico, imaginário, apenas de aparência. Nós já tratamos desse aspecto em pregações passadas, que tinha um grupo de cristãos docetistas que diziam que Cristo tinha sofrido apenas aparentemente e que também essa ascensão ao céu era uma mera aparência. Então o catecismo está chamando a atenção para esses aspectos que apontam para a realidade desse evento. Então o catecismo deixa claro nas perguntas 46 e 47, Cristo não está mais na terra, Cristo está no céu. Isso nós precisamos afirmar. Mas na época em que o Catecismo de Heidelberg foi escrito, os irmãos talvez se lembrem, em 1543, em 1517, aquele início da Reforma Protestante com Martinho Lutero, um pouco depois, em 1543, o Catecismo de Heidelberg sendo escrito. Mas nem todos na Reforma concordavam que Jesus realmente tinha ascendido ao céu em seu corpo humano e agora o seu corpo estava em algum lugar. Uma dessas pessoas que não concordava com essa doutrina era Lutero. E muitos luteranos, depois de Lutero, continuaram com essa mesma doutrina. Eles ensinavam que o corpo de Jesus não foi para um lugar específico, mas o corpo de Jesus está em todo lugar. A gente vai voltar a esse ponto quando estivermos na doutrina da Santa Ceia e a posição dos luteranos acerca da doutrina da ceia. Agora, como é que os luteranos explicavam que o corpo de Jesus não tinha subido e não estava em um lugar específico, mas estava em todo lugar? Como eles explicavam isso? Eles explicavam isso com a doutrina da ubiquidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, hein? É um pouco estranha, mas a palavra ubiquidade fala sobre onipotência, onipresença. Então significa uma coisa que está espalhada, está em todos os lugares e não restrito a um único lugar. Segundo Lutero, quando o Filho de Deus encarnou no ventre da Virgem Maria, a sua natureza divina conferiu à humanidade que estava sendo gerada no ventre de Maria as mesmas propriedades da natureza divina. Significa dizer que agora tudo que é propriedade da natureza divina faz parte também da natureza humana. Então, se a natureza divina é onipresente, então, dizia Lutero, a natureza humana também se tornou agora onipresente. Era isso que eles chamavam de ubiquidade, ou seja, Cristo, ele está onipresente, não apenas segundo a sua divindade, mas também segundo a sua humanidade. Então, onde estiver a sua divindade, a humanidade também está. Então, nós reconhecemos que a divindade de Cristo está em todo lugar. Então, os luteranos dizem a humanidade de Cristo também está em todo lugar. Pode observar
a resposta 46 e 47 do Catecismo, particularmente a 47 e 48, na verdade. Quer dizer então que Cristo não está conosco até a consumação do século, como ele nos prometeu? Nós confessamos, Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, ele não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça, espírito, jamais se ausentou de nós. Aí, por trás dessas perguntas e respostas aqui, estão os luteranos. Então, o luterano vem e pergunta, na pergunta 48, mas, se a natureza humana não estiver presente, onde quer que a sua natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Em pregações anteriores eu já expliquei que a igreja antiga lutou muito, durante séculos, para defender a doutrina das duas naturezas de Cristo. E a igreja definiu com as escrituras a doutrina, afirmando que essas duas naturezas de Cristo, humana e divina, elas estão unidas, inseparáveis, mas também não se misturam. Ou seja, eu não posso separar o divino do humano, mas também não posso misturar. Elas continuam unidas, porém, elas são distintas. Uma coisa é a natureza humana, outra coisa é a natureza divina. Por isso ele está perguntando dessa maneira. E a resposta da igreja, junto com a igreja antiga, é: de maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso conclui-se que, apesar da sua natureza ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. Isso quer dizer o seguinte: a natureza divina, de fato, é onipresente e ela está também dentro da natureza humana, mas a natureza humana não está dentro da natureza divina para estar em todo lugar onde ela está. Tem uma ilustração bem simples, que não é perfeita, mas ajuda a gente a raciocinar. É como se você pegasse um copo vazio e mergulhasse dentro do mar. Você estivesse na praia e mergulhasse ele. O que vai acontecer é que a água do mar penetra dentro do copo. Mas o mar não está somente dentro do copo. Ele está dentro do copo, mas também está fora, mas o copo está limitado a um lugar. Assim era a natureza humana de Cristo. A natureza divina estava dentro da natureza humana, mas também está em todo lugar. Está no inferno, no céu, na terra, em todo lugar a natureza divina está. Mas a natureza humana não. A natureza humana comporta a natureza divina, mas ela não está em todo lugar. Então você pode se perguntar, como fica então o texto que nós lemos de Atos 1, versículo 9, que claramente diz: Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, o texto claramente está mostrando que Jesus foi tirado da terra e levado para o céu, até o dia em que ele novamente voltará no dia final para buscar a sua igreja. Como fica isso, luteranos? Mas eles responderiam a essa pergunta da seguinte maneira: olha, não existe um outro lugar chamado céu além daquilo que a gente vê. Portanto, quando Cristo foi encoberto pela nuvem, não significa que ele está agora em um lugar chamado céu, que a gente não vê e não conhece, mas simplesmente isso significa que naquele momento em que o corpo de Jesus foi escondido dos discípulos atrás das nuvens, isso significa que a partir daquele momento o corpo de Cristo agora deixa de estar em um único lugar para estar em todos os lugares. Então isso é assim que eles explicam
a doutrina da ascensão de Cristo. Então, eles não confessavam que o corpo de Cristo estava em um lugar específico. Mas, mais uma vez, nós recorremos à palavra de Deus para combater também esse erro e dizer que, sim, existe um lugar chamado céu. Veja, por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Efésios 1, 20, melhor dizendo. O qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, lá em cima. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos a palavra céu na Bíblia, a Bíblia geralmente usa a palavra céu para descrever três coisas. Não é que existam três céus, mas para descrever três aspectos do céu. O primeiro aspecto é onde nós estamos aqui. Nós estamos nos céus, nos ares, e Jesus mencionou isso, por exemplo, em Marcos 4:4, quando ele fala sobre as aves dos céus. Então, esse ar, essa expansão sobre nós, a Bíblia chama de céu. A Bíblia também chama de céu a distância, quando nós olhamos e nós temos uma distância visível, ou seja, o lugar onde estão os astros, o céu, a lua, as estrelas. Gênesis 1, por exemplo, chama de céus essa imensidão onde os astros estão. Mas, para o que nos interessa, a Bíblia também chama de céu o lugar que Deus separou, escolheu para ser a sua morada. Vamos para o Salmo 2. A igreja tem confessado o céu como lugar da morada de Deus. Salmo 2, versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ainda no Salmo 113, versículos 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Então, observe que o céu, onde Deus habita, é as maiores alturas sobre, inclusive, os céus, porque quando ele se inclina de sua morada, ele não vê apenas a terra, mas vê também o céu, ou seja, toda a imensidão criada. Então nós confessamos que existe um lugar chamado céu, mas alguns ainda levantariam o seguinte questionamento: ora, veja bem, se Deus é onipresente, então ele não está em um único lugar chamado céu, ele está em todo lugar. Porque não é esse o conceito de onipresença? Deus está em todo lugar? Nós reconhecemos que é exatamente isso. Deus está em todo lugar, ele é onipresente, mas isso não elimina o fato de que Deus mesmo, ele tomou a iniciativa de se manifestar de um modo especial em alguns lugares específicos. O fato de que Deus está em todos os lugares não impede de que ele se manifeste de modo especial em alguns lugares, e ele fez exatamente isso. Salmo 76, versículo 2, ele se manifesta a Israel em distinção das outras nações. O versículo 2 do Salmo 76: em Salém está o seu tabernáculo,
e em Sião a sua morada. Ele não está nos outros lugares, nas outras nações, da mesma maneira que ele estava em Israel. Depois o Senhor decidiu se manifestar no tabernáculo que ele mandou construir, no meio do povo, em Êxodo capítulo 25. Também lemos sobre isso no Salmo 74, versículo 7. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão, a morada do teu nome. Esse salmo está no contexto da profanação do templo, em que Deus havia escolhido como sua morada. Da mesma maneira, Deus se manifesta de um modo especial na igreja, e nós lemos sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus se manifesta na igreja de um modo diferente de como ele se manifesta no inferno e em outros lugares. E mais uma vez, Deus se manifesta no céu de um modo diferente do que ele se manifesta em outros lugares. A começar por Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Aí nós já lemos o Salmo 2, versículo 4, o 13, versículo 5 também já lemos. Vamos agora para o Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, uma distinção entre os habitantes da terra e aquele que habita o céu. E ainda Isaías, para concluir essa parte, 37, versículo 16. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reis da terra, tu fizeste os céus e a terra. Aí o versículo 17, ele pede que Deus então se incline para as suas orações, de onde ele está. Então ele tem que se encurvar para baixo. Então toda a descrição da Escritura é de que há um lugar nas alturas chamados céus. É o lugar onde Cristo está, conforme nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 10. Mesmo não sabendo onde fica esse lugar, nós cremos que existe esse lugar chamado céu, e nós cremos que é para lá que nós vamos, conforme Cristo nos prometeu em João capítulo 14, quando o Senhor disse que eu vou para o Pai, vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Cristo está preparando morada para nós nesse lugar, que nós não sabemos onde é, e nem sabemos como é, não é, a sua dimensão. Então, confessar que Cristo não está mais conosco aqui na terra, mas está no céu, não é uma coisa ruim. Alguém poderia pensar, mas que pena que Cristo não está mais conosco, eu queria tanto ver os olhos de Jesus, eu queria tanto ver como ele era, eu queria tanto tocar em sua face. Não, se Cristo permanecesse conosco, nós não teríamos os benefícios de sua ausência. Então, a doutrina da ascensão de Cristo é uma doutrina rica em benefícios para nós. São vários os benefícios da ascensão de Cristo. Primeiro, nós já mencionamos
1 João capítulo 2, versículo 1, Jesus está no céu, à direita do Pai. Nós vamos tratar mais detalhadamente sobre isso na próxima pregação, na entronização do Filho de Deus. Ele está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. É verdade que Cristo já intercedia por nós quando a gente estava aqui na terra? Sim, mas agora Ele intercede por nós no céu, com a obra completa e com a justiça que Ele conquistou por meio de sua morte e ressurreição em suas mãos, para reivindicar ao Pai o direito de nos conferir a justificação. Essa graça nós temos a partir de um Cristo que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Outro benefício que nós temos da ascensão de Cristo ao céu é que, se Ele, com a nossa natureza humana que Ele assumiu, Ele pode estar no céu, não sabemos onde fica, e nem como é possível que um corpo humano esteja lá, mas o fato de que Cristo está lá com a nossa natureza humana é uma garantia de que nós também podemos estar. Porque se Cristo não estivesse lá com a mesma natureza humana que a gente tem, como os luteranos se sugerem com a doutrina da ubiquidade, porque eles estão sugerindo que a natureza humana de Jesus não é igual à nossa. É uma natureza humana que recebeu os atributos da divindade, então diferente da nossa. Se fosse assim, a gente não tinha garantia nenhuma de que o nosso corpo físico estaria no céu. Porque se nem o Filho de Deus pôde levar, como nós subiríamos para lá? Mas o fato de que Cristo está no céu, à direita do Pai, com a natureza humana igual à nossa, que Ele assumiu sem pecado, mas igual à nossa, isso é uma garantia de que não há impedimento de que nós, com o corpo da ressurreição, nós possamos ir para o mesmo lugar onde Cristo está, nos céus. E ainda um terceiro benefício, o fato de que Cristo está no céu, é aquilo que nós lemos em Atos capítulo 2, e vamos tratar melhor na próxima pregação, é que Cristo subiu ao céu e Ele nos enviou o Espírito Consolador. Porque, lembre-se, Cristo, em sua natureza humana, não está mais conosco. Mas agora Ele envia o Espírito Santo, e por meio desse Espírito, com sua divindade, Ele permanece conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Jesus Cristo havia dito que, se Ele não subisse para o Pai, o Consolador não viria. Mas se Ele fosse para o Pai, certamente o Consolador viria. E nós não poderíamos provar da plenitude desse Espírito enquanto Cristo não fosse para o céu. Ele mesmo mencionou isso no texto de Atos que nós lemos no começo, voltando ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo sempre esteve na terra, sempre esteve com a igreja. O Espírito Santo estava na criação, dando origem a todas as coisas. Ele estava presente na criação do homem, ele estava presente na igreja, mas nunca ele atuou na igreja do modo como Cristo prometeu que ele atuaria na igreja. E isso só aconteceria depois que Cristo subisse ao céu. Então, se hoje nós podemos orar pela graça do Espírito Santo para que esse Espírito opere maravilhosamente em nossas vidas, nós devemos essa graça ao fato de que nosso Cristo não está mais na terra, mas está no céu. Embora a sua divindade esteja em todos os lugares, o Deus homem está
no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Portanto, irmãos, em conclusão, nós devemos sempre afirmar: Cristo não está aqui na terra, Cristo está no céu, no seu ser completo, como Deus homem. Assim como todos os outros atos redentivos do Salvador, sua ressurreição, a sua entronização, a sua volta, também a ascensão foi um ato visível e real. Então, mais uma vez, conforme lemos em Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, se tudo naquele acontecimento foi real, os discípulos eram pessoas reais, a montanha onde eles estavam era real, a nuvem que encobriu era real, o céu era de verdade. Porque somente o corpo de Cristo não era de verdade? Porque somente o corpo de Cristo, então, foi diferente. Não um corpo real em um lugar, mas agora um corpo que está espalhado em todos os lugares. Não. Devemos confessar: Cristo subiu ao céu em um corpo igual ao nosso, glorificado, ou seja, não mais sujeito às fraquezas do pecado e da morte, e permanece no céu intercedendo por nós até o dia da sua volta. Também continuamos afirmando com a Escritura que o céu é um lugar real, um lugar onde Cristo está com o Pai e um lugar para onde Ele vai nos levar até que Ele faça chegar os novos céus e a nova terra. E ainda continuamos afirmando com a Escritura que Cristo enviou o seu Espírito, por meio do qual Ele está realmente conosco até o dia final. E por fim, afirmamos realmente os benefícios que recebemos a partir da ascensão de Cristo Jesus ao céu. Cristo é nosso advogado no céu junto ao Pai. Ele é a nossa garantia de que nós também iremos para o céu, e do céu Cristo nos enviou o outro Consolador, e a garantia de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para morar com Ele eternamente no céu. Amém.